Bem-vindo ao Vivendo de Arte, um site dedicado a artistas que querem viver de arte. Hoje eu tenho o prazer de receber Jéssica Rocha, essa produtora de conteúdo incansável, constante, designer, inspiradora. Bem-vinda, Jéssica! Muito obrigada por me receber aqui. É um grande prazer receber você aqui. Eu acompanho você muito no Instagram, principalmente, e tema produtividade para artistas, para mim, é a chave de ouro no sucesso de cada artista. Quando a gente pensa produtividade, a gente pensa automaticamente em planejar, em planejamento. E aí isso acaba indo um pouco em contraste negativo com o ser criativo. Aquela coisa de a musa inspiradora, a ideia, né, do nada, o momento eureka, são opostos, né, que tem a criatividade, a produtividade é um negócio que está do outro lado e aí não se juntam, não se misturam entre o artista, ou a pessoa criativa e a produtividade, o planejamento. Eu percebo que você, né, trabalha, você tem clientes, eu acho muito legal da sua produção de conteúdo, porque você realmente faz, né? Você dá o exemplo, né? Você realmente tem clientes, você tem a parte criativa, você tem a parte de produção de conteúdo. Então, para começar, o que eu queria saber é o seguinte: hoje eu vejo essa Jéssica que é muito constante, é muito organizada nos conteúdos, está sempre lá. Eu queria que você fizesse um paralelo com, de repente, uma Jéssica de antes, que não tinha essas skills, que não tinha essas ferramentas, esse conhecimento. E o que mudou? Aonde que você mudou? Ou você sempre foi assim? Me conta um pouquinho da sua história como artista, produtora de conteúdo. Eu costumo dizer que eu já nasci artista. E, inclusive, uma história muito legal minha é que eu, de pequenininha, sabe aquela pergunta, o que é que você vai ser quando crescer? Eu dizia, né? Eu costumava dizer que eu queria desenhar. Aí um dia um adulto me ensinou que o nome era artista plástica. Aí eu comecei a falar que eu ia ser artista plástica. Só que no meio do caminho eu me perdi. E aí, de repente, eu comecei nessa jornada que eu acho que todos nós passamos, né? Uma hora a gente bate numa parede e pensa, poxa, era isso mesmo que eu queria estar fazendo. E aí eu voltei, olhei pra trás, olhei pra dentro, e aí eu lembrei dessa Jéssica dizendo, eu quero ser artista plástica. Eu lembro que no dia eu chorei horrores, porque foi uma realização. Tipo, eu já sabia o que eu queria fazer, como é que eu me perdi? Como é que eu me perdi? Fora todos os problemas da vida, a gente sabe, né, como é que o artista é visto na sociedade. Infelizmente, ainda tem umas barreiras que a gente enfrenta e tudo. Mas fora tudo isso, tem um problema clássico, um problema muito clássico, que às vezes é mascarado, que é o perfeccionismo. E eu sou, sim, uma pessoa extremamente pragmática. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sempre fui organizada. Eu não me levanto, eu não saio do quarto se a cama estiver bagunçada. Eu sou essa pessoa que deixa tudo anotadinho, tudo certinho. Mas isso não necessariamente me ajuda a ser uma pessoa mais produtiva. Às vezes isso me faz até uma pessoa mais improdutiva. Pode parecer estranho, mas é. Interessante. O perfeccionismo, ele é um monstro tão terrível. E tem episódio lá no meu podcast sobre isso, né? O maior serial killer de todos os tempos é o perfeccionismo. É uma característica que a gente às vezes até enche a boca pra falar, fale de um defeito seu. Clássica pergunta de entrevista. E aí surge aquele, eu sou perfeccionista. Como se isso fosse até um troféu que você carregasse, sabe? Quando na verdade é um problema seríssimo. É uma barreira muito forte, né? Foi e é, porque eu ainda não superei ele. Eu falo que eu consigo vencer as minhas lutas com ele, mas ele nunca vai embora. Ele tá aqui, ele me acompanha, ele é parte de mim. Eu acho que é parte de todos nós, né? Ninguém gosta de errar, ninguém gosta de fazer a coisa mal feita. A gente quer fazer sempre bem feita. E aí, o que eu falei foi que o que virou a chave pra mim foi eu aceitar isso, eu aceitar que o meu perfeccionismo, ele era de fato um problema. Aquele papo clássico, né? O primeiro passo para a recuperação é você assumir que tem um problema. Então, eu assumi que eu tinha esse problema e que eu tinha que superar isso. E apesar de ter sido simples, não foi fácil. Porque não é fácil você olhar para aquela página, primeiro sketch que você tá fazendo, e tá torto. Você simplesmente não consegue lidar com aquilo. Você, como é músico, e eu já tentei música, um dos meus grandes fracassos na vida, eu não acho que é um fracasso, na verdade, eu acho que foi um aprendizado. Não desista.
Porque é o seguinte, eu queria aprender a tocar, né? Mas como eu nunca me inseri no mundo da música, aí eu disse, não, eu vou tentar violino. Peraí, violino é muito difícil. Vamos tentar violão, que eu acho que um pouco mais de boas, né? Vai ser uma boa introdução. E aí eu comecei a aprender o violão. Aí acorde aqui, acorde lá. Eu entendi, né? Eu sei que pra eu chegar no acorde certo, eu vou ter que fazer muitos acordes errados. Só que eu percebi que eu não amava o processo de fazer os acordes errados para chegar no acorde certo. Se eu pegar um sketchbook meu aqui, vai ter um monte de desenho torto e tudo bem, eu viro a próxima página, eu faço de novo até a hora que ele vai sair certo. E eu amo esse processo de fazer até sair do jeito que eu quiser. Mas na hora da música, eu não amava o processo de escutar aquele barulho errado, aquela nota errada e continuar tentando até fazer. E isso era o que isso foi a grande barreira que eu não consegui superar, porque eu entendi que eu não amava o processo de música. Aí hoje eu estou tentando me inserir em outras coisas de música, mas o violão eu abandonei isso. conscientemente por conta disso. Você tem que amar o processo. Se você não amar o processo, você não vai conseguir superar as barreiras. E como eu nunca fui uma boa desenhista, eu nunca fui uma boa designer. Nenhum de nós nasce bom nessas coisas. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando. E o processo de desenhar, o processo de pintar, o processo de escrever poemas, que eu cresci escrevendo poemas, eu amava esse processo. Eu amo o processo de desenhar, sair torto e eu fazer de novo. Mas o processo de tocar o violão, não sair a corda certa e eu ter que ir para outra, isso me deixava frustradíssima, porque eu não sou uma pessoa que gosta de barulho. Então eu não consegui superar isso. Então eu acho que isso também é porque parte da minha personalidade é ser mais calma, mais quieta. Eu não conseguia de jeito nenhum superar o estar fazendo barulho, e eu não gosto de barulho assim. Então meu fracasso no violão, eu não sei se na música em geral, porque eu ainda meio que sou curiosa e vou tentando umas coisas de vez em quando, mas no violão, principalmente foi por isso. Eu não amava o processo para chegar no acorde certo. O seu relacionamento com o processo, ele potencializa a produtividade? Faz sentido, né? Claro. Com certeza. Se você não amar o processo, e mesmo amando o processo, se você não estiver disposto a seguir em frente com aquilo, você vai desistir, porque você não vai ter um propósito, você não vai ter uma chama dentro de você lhe ajudando. Eu gosto de usar essa analogia, a mesma coisa de um relacionamento. Mesmo quando você ama a pessoa, tem hora que ela te bota com os nervos lá em cima. E se você não souber lidar com isso, se você não amar o processo, não amar estar com aquela pessoa, não amar os momentos com aquela pessoa, você simplesmente vai desistir e vai seguir em frente. Então é a mesma coisa. Se você não amar o processo, você não vai conseguir levar pra frente. Faz todo sentido. O processo, ele dita a produtividade. Foi a primeira máxima que a gente saiu desse podcast aqui, que eu já gostei. Eu queria voltar agora. Então, quando que esse processo, amar o processo, fez sentido para você? Eu gosto de dizer que ele começou lá por volta de 2015, porque foi a época que eu voltei pro Brasil. Eu tinha passado intercâmbio 2013, final de 2013 e 2014 completo nos Estados Unidos. Voltei pro Brasil em 2015, e aí bate aquela tristeza de tipo, poxa vida, eu tava num lugar, uma cultura totalmente diferente, uma cultura que abraçava muita coisa do que eu sou. E eu voltei pra um lugar que, tipo assim, eu amo, tenho minhas memórias de infância, tenho minha família aqui e tudo, mas é um lugar que não abraça muito o que eu quero ser, o que eu quero fazer e tal. E aí batia aquela tristeza. E só que aí, como uma pessoa proativa que eu sempre fui, eu decidi, tá, mas eu tô aqui, não vai mudar isso. Paciência, a gente pode sentar no canto do quarto e chorar em posição fetal, ou a gente pode levantar e fazer alguma coisa. Aí eu resolvi levantar e fazer alguma coisa. E aí eu resolvi pensar, tá, e o que é que eu quero fazer? O que é que eu quero realmente, pra onde eu quero levar? Primeiro passo da produtividade é você ter o que eu chamo de roadmap, é você ter a sua visão lá no fundo. Para você criar o seu roadmap, você precisa ter a sua visão lá no fundo. Onde é que você quer chegar? Não precisa ser daqui a 50 anos. Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 2 meses, pode ser daqui a 1 semana, tá? Você pode começar pequeno. Então isso é importante. Mas naquela hora, por conta de toda a sobrecarga emocional que eu tava passando, eu disse, não, onde é que eu quero chegar no sentido geral, lá na frente, daqui a 5, 10 anos. E aí eu comecei a escrever, eu quero ser isso, eu quero ser isso, eu quero ser isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e escrevi tudo isso. E aí eu pensei, eu consigo fazer isso?
como eu consigo fazer isso? E o que é que eu tenho que fazer agora para eu chegar lá? Tá? Porque a gente muitas vezes pensa assim, eu gosto de dar o exemplo de fazer dieta. De emagrecer, na verdade. Eu quero emagrecer. Primeiro que querer emagrecer não é um objetivo, porque você não sabe onde é que você vai chegar lá. Né? Você pode perder 2 Não dá gramas pra você e mensurar, emagreceu. né? Pois é. Exatamente. Aí beleza, você diz, quero emagrecer. Primeira coisa é você visualizar isso específico. Eu quero emagrecer o quê? Eu quero emagrecer 10 quilos? Ou talvez eu não queira nem emagrecer. Eu quero que o meu corpo esteja numa certa forma. Às vezes eu nem preciso emagrecer. Às vezes eu vou manter o meu peso, mas eu quero reformar o meu corpo. Eu quero, sei lá, melhorar a minha cinturinha, ou aumentar meus quadris, ou seja o que for. Você tem uma visão. Você só precisa apontar para essa visão. Não fala só eu quero emagrecer, ou eu, sei lá, quero perder barriga, ou enfim. Bota Então, numa visão. uma Uma visão visão clara. clara, definida Sim, no mapa, que você exato. consiga ver o trajeto. Eu brinco que é como se fosse você usando o Google Maps, né? Para você chegar em Uhum, algum lugar. Aí você coloca aquele lugar, ao invés exatamente. de você colocar lá sei lá, a barraca do açaí, sei lá. Aí você coloca lá, então, eu, artista, com 2 discos gravados, fazendo, ou eu, artista, produzindo uma Uhum, peça de conteúdo por mês, com tantos isso, seguidores, uma coisa bem perfeito. mensurável, né? Perfeito, é. E outra coisa também, usando a analogia do mapa, quando você quer ir para um lugar, que você quer ir para, sei lá, para a barraquinha de açaí que você mencionou, você não chega no motorista e fala, me leve para a praia da Ponta Verde, é uma praia que tem aqui, me leve para a praia da Ponta Verde, porque é lá que tem essa barraquinha. Não, você vai dar para ele exatamente o endereço da barraquinha. Então, você quer saber exatamente qual é o endereço, em que endereço você tem que estar daqui a uma semana, um mês, um ano, 5 anos, seja lá qual for a visão que você quer fazer. Achou essa visão? Agora, como é que você chega lá? E outra dica super importante para essa visão. Você tem objetivos que eu chamo de objetivos baseados em entrada e objetivos baseados em saída. Se você diz, eu quero ser um artista, né, um pintor famoso e quero fazer uma grande pintura, vender uma grande pintura por mês no futuro, em 5 anos. É um objetivo específico? É, bastante específico. Eu tenho números, eu tenho um time frame, eu tenho a visão específica do que é. Mas, no final das contas, por mais que você tente, por mais que você corra atrás, por mais que você lute, ainda depende de alguém comprar a sua pintura para você vender uma por mês. Se ninguém comprar a sua pintura naquele mês, o que é que você vai fazer? Você falhou? Simplesmente? Entendeu? Aí isso é um Uhum. objetivo baseado em saída, você tá vendo lá o resultado. Eu gosto de trabalhar com objetivos baseados em entrada, são objetivos que dependem unicamente de mim. Então, se eu falhar, eu sei exatamente que fui eu que falhei, por que eu falhei e como eu corrijo para não falhar de novo. Então, por exemplo, em vez de eu Uau! dizer quero ser um artista e vender uma grande pintura por mês, eu vou dizer o seguinte: daqui para frente, até, sei lá, o final do ano, até o final de 2022, eu vou toda semana, ou todo dia, ou todo mês, depende de como é o seu calendário e sua agenda, eu vou toda semana criar uma peça de lettering, no meu caso, né? Vou criar uma peça de lettering completa e sofisticada. Não só fazer aquela, né? O brush, que é muito bonito, mas é super rápido e é bem simples. Mas eu vou fazer uma peça completa de layers, com cores, com tudo. Eu vou criar uma peça de arte de lettering completa toda semana. Se eu não criar naquela Uhum. semana, é porque eu não organizei meu calendário direito, é porque eu resolvi procrastinar na hora que eu devia estar criando, é porque aconteceu algum problema que eu não pude evitar, sei lá, eu fiquei doente, alguém da minha família ficou doente, eu tive que cuidar da pessoa. Eu sei exatamente o motivo de eu não ter feito aquilo e eu consigo corrigir aquele motivo, ou eu consigo me perdoar por não ter feito aquilo também. Mas se de repente eu chegar lá no final do ano e eu não estiver conseguindo vender as minhas peças de arte como eu pretendia vender, não tiver conseguido aumentar o meu salário como eu queria aumentar o meu salário depende do meu chefe querer aumentar o meu salário se eu trabalhar para alguém. Eu não posso garantir que ele vai aumentar. Então, assim, trabalhar com objetivos de saída, trabalhar com objetivos baseados em entrada é a melhor coisa, porque as suas chances de vencer são muito maiores. E aí a minha dica é essa de usar um objetivo baseado em input, em entrada, né? Que você controla. Mas claro, tenha também aquele output. Porque na hora de você montar esse input, o output é importante na hora de você montar o input. Por quê?
A saída é você se tornar um artista. Então, pega um artista que você admira. Talvez você não queira ficar igual a ele, né? Então, tem designers que eu admiro muito. Uma que eu admiro muito, e o pessoal até brinca comigo porque o nome dela é igual ao meu, é Jessica Rich. Então é muito parecido com o meu. Ela é uma designer norte-americana. E aí ela trabalha com lettering. Ela é uma imagem assim que eu olho e digo, poxa, eu gostaria de ser como ela é. Não exatamente, né? Ela trabalha com coisas que eu não necessariamente me interesso, mas ela tem um perfil que eu me veria fazendo se, né, quando eu atingir lá, né, se eu quisesse atingir exatamente o ponto que ela tá, se eu quisesse exatamente a vida dela. Então, pega essa pessoa, ou pega esse mercado, ou pega essa obra de arte que você quer reproduzir. Às vezes você quer uma habilidade, você não tá ainda no mercado, você quer só aperfeiçoar. Então, eu quero fazer uma pintura exatamente que nem esse artista fazia, eu quero conseguir esse nível de habilidade. Aquela é a sua saída, você quer atingir aquilo. Como é que você pode fazer uma entrada baseada naquilo? Então, isso aí é você espelhar o seu objetivo. Então, vamos dizer que você seja um designer de propagandas, e aí você quer fazer uma propaganda para a empresa X. A empresa X, ela vende roupas femininas, roupas íntimas femininas. Qual é o tipo de conteúdo que essa empresa faz? Qual é o tipo de material gráfico que ela produz? Você quer vender para ela, então você tem que se adaptar ao estilo dela. Ela tem uma marca, ela tem um branding, ela trabalha daquele jeito. Você tem que fazer o tipo de coisa que atrairia ela. Então, ela faz esse tipo de arte nesse formato, ele usa esses conceitos, ele tem essa paleta de cores, ele gosta de transmitir essas ideias. E aí é isso que você tem que produzir, é esse tipo de material que você tem que produzir. Agora você vai criar o seu plano. Como é que eu produzo esse tipo de material colocando o meu estilo, né? Você não vai copiar, porque ele já tem ele já tem aquela arte, ele já tem aquele designer que fez aquilo. Você quer mostrar pra eles, olha, eu consigo fazer alguma coisa que vocês querem e eu tenho algo que pode ser interessante pra você, tenho algo diferente que vocês podem gostar. Então, essa é a chave também. Você vai espelhar um objetivo que já existe, porque, honestamente, é muito difícil você achar alguma coisa 100% nova. Originalidade não é nada 100% novo. É você colocar o seu próprio twist, o seu próprio toque em algo que já existe. Então, espelha esse objetivo, transforma ele em algo relacionado a você, relacionado à sua habilidade, relacionado ao que você pode contribuir para aquilo, e começa a criar esse material. Começa a criar posters, começa a criar artes, começa a criar postagem de Instagram, como se você fosse, mas não fosse, aquela empresa, ou como se você estivesse divulgando a mesma mensagem que aquela empresa divulga. E aí, aos poucos, você vai começando a se introduzir no mundo daquela empresa, eles vão perceber, né? E você também pode começar quando você começar a ganhar visibilidade e começar a ver que você tá ganhando espaço naquele mercado, naquele ambiente, você pode começar a conversar com aquela empresa, eles vão ver que tem uma relação ali, né? Tem uma conexão, tem uma compatibilidade, e aumenta as suas chances de encontrar isso aí. Isso é o seu roadmap. Você tem a sua visão de final, transforma ela num objetivo de entrada, e aí você cria o plano, passo a passo. Como é que eu faço para chegar lá? Será que eu tenho que criar uma arte toda semana? Ou todo mês fazer uma, assim, completa, bem pensada, bem detalhada? Aí você vai fazendo isso constantemente. Num certo momento vai virar, que nem você falou, vai virar um hábito, e você vai estar ali fazendo o que você gosta de fazer, e as pessoas vão começar a notar você naquele espaço ali. O que me fez superar o perfeccionismo foi assumir esse mindset, abrace o caos. Eu falei que eu sou uma pessoa muito extremamente organizada, mas eu gosto de ser organizada, tudo meu organizado. Se você olhar pra minha mesa agora, tem tipo um computador, uns papeizinhos aqui do lado que eu tenho que fazer uma correção, e o meu tablet, e só. Mas, quando eu tô criando, tem uns 3 cadernos abertos, uns lápis aqui, umas canetas, tem tinta até no chão. E tudo bem, abrace o caos do processo. Você não precisa deixar de ser organizado, você não precisa deixar de ser você, mas abrace o caos, porque ele vai estar lá. Você não vai conseguir achar a perfeição, ele vai existir lá na criação, na produtividade. Você não vai achar o sistema produtivo perfeito. Você pode testar todas essas minhas dicas aqui e ver que, funcionou da primeira vez porque foi novo, foi transformador, e aí de repente da segunda vez eu já comecei a procrastinar um pouco. Acontece. Significa que você tem que modificar o processo, ou tem que achar um outro pedacinho que estava faltando, que você não precisou da primeira vez, mas precisa agora.
Então, abrace o caos do processo de descobrimento, porque ele vai estar com você para sempre. Nossa, adorei. Muito legal isso. Então, essa foi o seu grande insight, foi realmente a jornada e, vamos dizer assim, o aprofundamento na estratégia de chegar nesse destino final, né? E da onde que você é? Você é natural da onde? Maceió, Alagoas, nordeste do Brasil. Todo mundo que começa a fazer essa prática de visualização da jornada, muitas perguntas que eu vejo com grupos de coaching ou com outras pessoas e workshops que eu faço, eu acho que as pessoas ficam muito duvidosas, elas duvidam, assim, elas falam, mas como que eu vou falar, vou me ver, vou criar um destino ali de uma coisa que parece tão distante da minha realidade. Sim. Quando a gente fala, eu quero ir para Cancún, sei lá, eu quero ir para Maceió, quero viajar para Maceió. Quando você coloca esse objetivo, não só a sua mente fica focada naquilo e você começa a achar saídas, como todas as outras tecnologias em volta de você vão começar a entregar resultados sobre aquilo. Falar, expressar, fazer um mapa visual ali, colocar o objetivo no papelzinho no seu computador, é basicamente o primeiro passo, literalmente, para você chegar perto daquilo, né? As chances de acontecer são muito grandes. Sim. Muito grandes. Recentemente foi lançado um concurso do Porta dos Fundos, né? E eles estavam escolhendo um novo membro para o Porta dos Fundos. E daí o que eu achei legal? Eu achei legal porque a pessoa que sonha fazer aquilo, e ela sonhou um dia em estar no Porta dos Fundos, ela nunca saberia que um dia abriria-se um concurso para aquilo. Mas se ela já estava fazendo aquilo, os conteúdos dela estavam sendo porque ela já tinha aquele foco para aquilo. Ela já estava treinando, fazendo quadros parecidos, mas com, igual você falou, o seu toque, você pega aquilo que já existe, mas você vira do avesso e coloca a sua cor. As pessoas que estavam fazendo aquilo, elas têm uma oportunidade dessa para enviar um vídeo para um concurso desse, elas já estão preparadas. É aquela ideia, né, de se você é músico, fechar os olhos e imaginar que você está tocando num palco, é muito real. Porque você está praticando, treinando sua mente e se preparando para aquele momento que vai chegar. E quando chegar, você vai estar preparado. Eu tenho uma história muito legal, é que eu sempre tive um verdadeiro, eu falo pavor, né? Um verdadeiro pavor de gravar vídeos. Eu não gostava jeito nenhum. Pois é, eu falo pavor, mas na verdade, em reflexão, até hoje eu não sei o que era, porque eu dava palestras, eu já enfrentei auditórios, assim, de 500 pessoas, não era medo, sabe, de falar em público, não era, porque eu já tinha passado dessa fase, eu dava cursos na universidade, para salas inteiras, para auditórios e coisas do tipo. Eu não sei o que era, eu tinha um bloqueio, eu não queria gravar vídeo de jeito nenhum, eu detestava estar na frente de uma câmera. A um ponto de que aparecia processos de entrevista, processos seletivos, e eu simplesmente, não vou fazer esse porque esse tem uma fase de vídeo e eu não quero de jeito nenhum gravar vídeo. Então eu era essa pessoa, eu realmente não queria de jeito nenhum. Mas, né, todo esse processo de olhar pra dentro, eu fiquei tipo, por quê, né? Porque se eu dei uma palestra um dia desse para um auditório, dei um curso para 3 turmas diferentes, eu sou monitora de disciplina, isso era na época da graduação, eu faço X, Y, Z, não é medo de falar em público, não é medo de expressar minhas ideias, não é vergonha, porque assim, claramente eu já passei por isso, então por que eu não quero estar na frente de uma câmera? É só a barreira de estar na internet? O que é? Até hoje eu não descobri o que é, mas eu sei que na época eu disse, não, eu vou gravar esses vídeos. E aí comecei a gravar. E uns vídeos bem ruinzinhos, mas comecei a gravar. E gravei o segundo bem ruinzinho, e gravei o terceiro, e gravei o quarto, e gravei o quinto. E aí parei de gravar. E aí depois, num certo momento, eu voltei e gravei de novo. E fiquei nessa, sabe? Não tava com consistência, mas eu estava tentando. Eu não tinha desistido, né? Tem uma hora que a gente para porque sobrecarrega a gente, mas eu não tinha desistido. E até que um momento eu lancei um vídeo, né? Eu tinha feito o meu template financeiro, que é um dos vídeos que tem lá no meu canal do YouTube, template financeiro no Notion,
para organizar as minhas finanças, porque eu tinha um aplicativo muito bom que eu usava e ele organizava super bem, só que eu tenho, apesar de eu amar tecnologia, eu amar testar apps e fazer revisão e recomendar apps e as pessoas me procuram, Jéssica, tem um app para isso? Eu digo, não sei, mas provavelmente tem e eu vou achar esse app, e eu acho. Então, existe. Aí eu fazia isso, eu adorava isso, mas eu tenho uma agonia de ter um monte de apps no meu celular. Eu gosto de simplicidade, então eu tento reduzir ao máximo. Uhum. E aí, quando eu descobri o Notion dá pra eu fazer o que eu quiser nele. Eu disse, não, eu quero mudar o máximo possível pra ele, porque eu tenho tudo num lugar só. Aí fiz meu template financeiro. E eu achei tão legal, tão bacana, que eu disse, caraca, deve ter mais gente querendo isso, não é possível. E se não tiver também, não quero saber, eu quero mostrar isso que eu fiz para as pessoas, porque eu tô muito orgulhosa de eu ter conseguido organizar de uma maneira super simples, eu não tenho que apertar um monte de botão, como às vezes a gente tem que apertar em vários apps e coisa do tipo. E aí fiz um vídeo. E compartilhei. E é um vídeo até longo, é um vídeo que vai contra, assim, aquelas diretrizes básicas. Ah, o seu vídeo tem que ter Aham. 10 minutos, ele tem que ser simples, ele tem que ter não sei o quê. Não, eu disse, é isso, eu quero explicar com detalhes como é que é, e eu vou disponibilizar o template gratuito pro pessoal, porque eu acho que deve ter gente precisando, e se tiver gente precisando, eu quero ajudar. Aí botei lá. E esse ainda é, eu acho, o meu vídeo mais visto. Olha E o só. pessoal baixa esse template pra caramba. É, eu sempre recebo comentário, Jéssica, adorei o seu template, eu modifiquei, porque isso é uma coisa que eu gosto de fazer também. Eu não gosto de dar um template e dizer, isso aqui vai mudar a forma como você faz X, Y, Z. Eu digo, gente, olha, eu faço desse jeito, mas ó, você pode fazer isso também, tem gente que faz isso, tem gente que faz isso, adaptem. Eu gosto de incentivar o pessoal a adaptar, porque eu tenho certeza que ninguém vai usar o mesmo sistema que eu. Não existe esse negócio. E isso é uma Olha coisa que só. me frustrava muito em todo o curso de produtividade que eu fazia e que eu faço até hoje, porque sou curiosa, eu me meto nessas coisas mesmo. Que eles dão os templates, eles dão o. Você tem que fazer isso, 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 isso e isso. E Exatamente hoje, assim, é. e hoje eu olho para isso como um framework. Eu olho para esse framework e eu digo, beleza, é assim que tá Ponto de funcionando. partida, né? Vamos dizer. Como é que eu faço isso funcionar para mim? Esses são dois mindsets que eu mantenho. Primeiro, é o de aquele de eu não consigo, eu mudei pra como é que eu posso conseguir, né? De que forma eu posso conseguir e como é que eu posso fazer isso funcionar pra mim? Porque quantas vezes você já não deve ter pesquisado sobre um mesmo assunto? Sei lá, vamos dizer que você gosta de estudar sobre abelhas. Aí você vai pesquisar sobre a vida das abelhas. Aí de repente você sabe agora como é o processo de reprodução delas. Aí se alguém vier falar pra você, ou se aparecer um curso sobre reprodução da abelha, a gente tem aquela mania de, ah, não, mas eu já estudei isso, eu já sei. Sabe? Eu geralmente me Hum, pergunto, o que é que eu posso aprender com aquilo? O que mais eu posso aprender com aquilo? Porque a gente sempre aprende, senão a gente não leria o mesmo livro sempre, mais de uma vez, a sempre. gente não assistiria o mesmo programa mais de uma vez, enfim. Então, eu Uhum. gosto de me perguntar isso, porque vale a pena. E aí eu vejo lá. E ter um framework é muito bom, mas ficar preso ao framework não é. Eu gosto de dizer que o sistema de produtividade ele tem que funcionar para você, né? Ele tem que funcionar para você, não você funcionar para ele. Se você É começa a verdade, passar é muito verdade. tempo cuidando do sistema de produtividade, ele não tá funcionando para você, você tá funcionando para ele. Então, tem um monte de aplicativos aí fora e por muito tempo, um dos motivos que eu não gostava tanto de fazer vídeo, né, sobre como era o meu sistema, o que é que eu usava, tudo, porque as pessoas ficam presas. Eu sei que às vezes eu fico presa. Eu vejo um dos meus mentores de conteúdos, um dos youtubers que eu sigo, usando um aplicativo novo. Eu acho aquele aplicativo incrível, eu vejo o potencial daquele aplicativo, mas aí eu sinto que eu tô ficando meio presa. Poxa, será que é só porque ele tá usando que eu achei bacana? Será que é só por Que eu causa vou, desse né? pedacinho Uhum, dessa funcionalidade? Ou será que ele realmente uhum. funciona pra mim? Então eu tenho muito mais consciência hoje na hora de eu botar um aplicativo. E tanto é que quase todo vídeo que você vê meu, eu vou dar alguma recomendação. Olha, eu faço assim, mas você pode fazer isso, você pode modificar isso aqui, você pode trocar essa coluna, você pode fazer de tal forma, adapte isso aqui. Eu sempre faço uma referência a isso, para deixar a pessoa ciente de que, olha, não precisa seguir isso aqui. Isso aqui é o que funciona para minha vida, pode não funcionar para você, mas provavelmente vai te trazer alguma inspiração. Com certeza. Eu acho que é muito legal os sistemas para a pessoa que está se sente bloqueada ou presa em um Uhum. certo momento. Então vamos falar agora para os artistas que estão presos, que eles estão ali entalados ali, em algum lugar, ele não consegue avançar. Eu acho que esse seria um momento, um lugar onde você usaria um sistema para, né, se livrar de qualquer
coisa, amarras que tiver ali naquele momento. Vamos imaginar um artista, então um artista visual, vamos pensar uma mulher, né, mas independente. Qual seria a sua dica, a sua instrução, o seu direcionamento para ela que não está produzindo, está toda embolada, está produzindo, mas não está produzindo conteúdo, mas não está produzindo arte, mas não está ali toda confusa, em posição fetal na cama, como você disse, super desmotivada. O que você diria para ela? Qual que seria um plano de trabalho que, é claro, acho que no começo você precisa daquilo, quando você vê que está avançando, você customiza aquele plano de trabalho, né? Aquele framework, como você disse, esse sistema de trabalho, para o seu estilo, para a sua personalidade. Qual seria um plano de trabalho que você daria para uma pessoa dessa? Pronto, ó. Voltando para o tema de abraçar o caos, eu não uso perfeitamente o meu sistema de produtividade o tempo inteiro. Tem uma hora que a gente fica sobrecarregado, tem uma hora que vem tudo de uma vez e você quer gritar só pro mundo. Então, o que é que eu faço? Eu volto pro básico. Qual é a ferramenta de produtividade mais simples e mais básica que já existiu sobre a face da Terra, mas também é a mais eficiente que existe até hoje? É uma checklist. Papel e caneta. Exatamente. Papel e caneta é uma checklist. O que é que eu faço? Eu pego o primeiro pedaço de papel que tem na frente. Pode ser um caderno, pode ser até um papel amassado que está do lado da minha cama. Eu pego esse papel e eu começo a escrever tudo que tá na minha cabeça. Às vezes é coisa que eu já tenho escrita, às vezes é coisa que eu já sei que tá programada, registrada, mas eu começo a botar, o que é que eu tô cuidando? Eu faço parte do grupo de voluntários, eu tenho a igreja, eu tenho trabalho, eu dou aulas, eu tenho que fazer as provas, eu tenho que corrigir as provas, eu tenho que participar do podcast aqui com o Rod, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que lavar os pratos, eu tenho a casa pra varrer. Bota tudo Legal, tudo que tiver na sua cabeça. Pode não ser coisa que seja pra você fazer, pode ser uma coisa que você, eu acho legal saber sobre como é que os pássaros voam. Bota tudo que você quer pesquisar, tudo que você quer aprender, bota tudo lá, joga tudo. Pega um papel toalha, né, ao invés de papel. Coloca lá tudo. Isso é o que é chamado no mundo da produtividade de brain dump, né? É você jogar, você começa a jogar tudo que tá no seu cérebro. Esvazia mesmo. David Allen, o primeiro grande guru da produtividade, pelo menos na minha opinião, porque foi ele que lançou aquele livro Arte de Fazer Acontecer, que foi o que, né, eu acho que deu boom nessa cultura de produtividade. Ele fala, nosso cérebro é para ter ideias, não para mantê-las. Então você tem que ter a ideia e jogar ela em algum lugar. Para você não esquecer, porque você vai esquecer, tá? Ninguém aqui tá praticando técnicas avançadas de memorização para poder lembrar de tudo. Então, ela vai sumir em algum momento. Nosso cérebro é exatamente igual a um computador. Se você começa a abrir muita aba, muito programa ao mesmo tempo, ele vai dar tilt. Ele vai começar a gritar, por favor, me desligue um pouquinho, porque eu não tô aguentando. Então é a mesma coisa. Se tiver muita aba aberta na sua cabeça, vai dar ruim. Então você precisa fechar algumas. E para fechar essas abas, você precisa ter elas registradas num lugar seguro que você saiba que, poxa, o que é que eu tava pensando em fazer ontem de manhã? Peraí, eu anotei. Era isso. Você vai voltar lá e você sabe que tá seguro. Isso vai te dar paz. Porque você não vai ficar precisando lembrar. Então, anota absolutamente tudo. E não precisa de um sistema sofisticado, de um aplicativo sofisticado. Pega um caderninho e começa a botar tudo que você precisa fazer. Depois você se preocupa em organizar, depois você se preocupa em embelezar, em fazer o que você quiser. Mas põe tudo lá. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer é definir as suas prioridades. Porque tem coisa que é urgente, tem coisa que é importante. Você precisa fazer mesmo. Pega aquilo e começa a fazer. Então, a checklist, circula, né? ela é... Coloca todas as checklists ali e depois começa a circular. Começa a circular e começa a fazer. Conforme você for fazendo, vai aliviando um pouquinho, você vai poder organizar melhor aquela coisa. O checklist é, de fato, a ferramenta de produtividade mais poderosa do mundo. Tem uns vídeos na internet que mostram qual foi o processo que alguns cirurgiões no mundo usaram. Teve um cirurgião específico, agora eu não lembro os detalhes, mas é um vídeo do Matt D'Avella que ele fala justamente sobre checklist. E ele fala o seguinte, ele faz meio que uma entrevista, né, mostra o passo a passo que o cara criou, que era um neurocirurgião, se eu não me engano, era um cirurgião de algum tipo, e eles estavam vendo
muitos problemas acontecerem na sala de cirurgia. Tinham coisas sendo deixadas dentro do paciente que é péssimo, tinham itens que estavam faltando, às vezes ele chegava na hora da cirurgia e não tinha certo medicamento, certa anestesia que precisava ali na pilhazinha deles, e o que eles fizeram foi desenvolver um checklist completo, é uma folha, só com um monte de itens, basicamente, do que é que eles precisavam e o que é que precisava ser checado no final da cirurgia. Ah, precisa ter esse item, esse item, esse item e esse item na bandeja. Se não tiver, alguma coisa aconteceu. A gente tem que descobrir onde é que foi esse item, porque corre o risco dele estar dentro do paciente, se ele não estiver ali. E eles conseguiram reduzir absurdamente a quantidade de erro cometido em cirurgia só com isso. Uma lista de itens. Um checklist. Um checklist. E até hoje eles usam, né? Tem um assistente ali do médico que tá fazendo o checklist e é só orientando pro checklist. É uma pessoa essencial. É só para aquilo mesmo. Exatamente. Eu adoro o checklist. Eu acho também que é muito funcional. Então, assim, tá sobrecarregado, não sabe por onde começar, pega um papel e uma caneta e acabou o seu problema ali. Bota tudo nele. Muito Depois você boa. descobre qual é o app que você se identifica melhor. Tem gente que até hoje não usa o Notion porque não é a praia deles. Eles não querem construir, eles querem um negócio pronto. Eu sugiro outras ferramentas pra eles. Então, tá ok. Você faz você. E tá tudo certo. O Notion, pra quem não conhece, é um software, né? Que ele também tem aplicativo para celular de produtividade. Você pode criar checklists, você pode criar um sistema até. Eu achei muito legal o que você fez com o Notion. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Você fez um jogo, um sistema de gamificação para as suas tarefas, onde você ganha mais, quando você completa as tarefas, você ganha mais pontos que você pode trocar por sonequinhas da tarde, passeios, guloseimas. Isso eu achei genial. Primeiro eu queria que você contasse brevemente, né, o porquê que você fez a gamificação, porque a gamificação, eu não sei como é que seria falar em português, seria gamificação é o processo de deixar criar um jogo. Você colocar itens, né, elementos de jogos em situações, em ambientes que não estão relacionados a jogos, né? É você transformar num jogo aquilo que não era um jogo, né? Transformar numa competição, uma mini competição, até com você mesmo, aquilo que não era. E o bacana da gamificação, tem muita gente que olha e pensa, pô, mas eu nunca fui ligado em jogos, eu não sou gamer, eu não sou nerd, eu não sou nada e tal. Mas o poder da gamificação não é isso. Por que jogos são tão legais? Porque mesmo se você não for game, você já baixou um daqueles joguinhos estilo, sei lá, Candy Crush, ou aqueles joguinhos de momento que surgem assim e viciam mesmo. É por quê? Porque eles colocam ali esses elementos. Tá? O nome gamificação não é porque são elementos que foram desenvolvidos em jogos, são elementos que foram desenvolvidos para atrair o ser humano, para deixar você viciado, porque são elementos que estão ali intimamente relacionados com o nosso comportamento como seres humanos, tá? A gente usou o nome de gamificação por quê? Porque ele surgiu dentro dos jogos, né? A prática de usar isso surgiu dentro dos jogos, que é o seguinte: você gosta de receber recompensas. Todo mundo gosta de receber recompensas. Você gosta de avançar. Quando você vê, isso é um elemento que foi incorporado na tecnologia. Quando você está acessando um site que vem aquela bolinha rodando, né? Ela tá indicando pra você, olha, a gente tá carregando, aguarda só um minutinho, a gente tá carregando. Ou quando você tá baixando alguma coisa que tem a barrinha lá andando. Ah, você baixou 10%, 20%, 30%. Aquilo também é pra acalmar os nossos nervos, senão a gente fica, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Passou 10 minutos, não baixou nada ainda, o que é que eu faço? Tá parado, a internet não funcionou, e aquela barrinha diz pra gente, você tá em 50%, aguarda mais um pouquinho, e você fica guardando aquela recompensa, que é o download terminar, que é a página rodar. Esses elementos de recompensa, de punição, que é importante também. Então, assim, se você fez a coisa certa, você ganha recompensa. Se você não fez, você vai começar a ser punido. E isso vai te dizer, meu Deus do céu, eu tô fazendo errado, eu não posso mais fazer isso. Então, o meu sistema, ele faz isso. Eu ponho lá minha atividade e digo, eu tenho que fazer ela no dia 10. Chegou no dia 9 e eu já fiz, eu boto lá e ele me dá pontos a mais. Eu ganhei pontos extras porque eu terminei antes. Poxa, bacana. Deixa eu adiantar a minha tarefas também, que eu ganho pontos mais. Aí não, chegou no dia 11, eita, olha só, você não fez essa atividade do dia 10, agora você não vai ganhar mais 100 pontos por ela, você vai ganhar só 95. E aí isso fica, meu Deus do céu, como assim? Eu tô perdendo pontos? Deixa eu fazer isso logo. Então isso mexe com o nosso psicológico, tá? Eu fiz o meu bem no esquema, é um videogame, porque eu gosto, apesar de eu não ser gamer, né? Isso é uma contradição minha, eu não jogo muito videogame, eu não jogo muitos joguinhos, mas eu sou muito fã
do jogar, dos jogos, do ambiente lúdico que eles proporcionam. E aí, eu gosto disso, e isso mexe muito comigo, no sentido, tipo, eu tenho interface lá que é um jogo mesmo, poxa, eu tô jogando mesmo. Mas você pode usar isso sem dizer que é um jogo, sem dizer que é uma gamificação. É tipo só assim, ó, você tá gamificando, você tá ganhando pontos porque você fez na hora certa, você tá perdendo pontos porque você fez na hora errada, né? Fez depois da hora. E isso tem outros apps que usam sem usar essa interface de jogo mesmo. Por exemplo, o Todoist, que era o que eu usava anteriormente a adotar o Notion 100%, ele tem um sistema que ele chama de karma. Então, você fez atividade, você vai ganhando pontos. E aí ele vai subindo você de nível. Olha, hoje você é beginner, Ai, que depois massa. você é avançado. E você vai vendo isso evoluir. E aquele negócio do download. Poxa, eu tô quase Uhum. chegando no nível mestre. Quantas tarefas eu preciso fazer para chegar no nível mestre? Deixa eu fazer essa daqui, ganhei mais 10 pontos, ganhei mais 15, ganhei mais 20, ganhei mais 100, tá? E isso dá um incentivo, realmente funciona. Tem apps que estão usando aí, sem dizer que é um jogo, só como sistema de incentivo mesmo. E funciona, tá? Então, se a gente Funciona, tirar esse funciona. bloqueio, porque tem muita gente que tem preconceito também, sabe? E aí, não, eu não gosto de joguinhos, eu não gosto disso, isso não funciona, isso é bobagem e tal. Então tem essa barreira, mas funciona. As aplicações psicológicas desse negócio realmente funcionam. E eu uso muito e funciona bastante pra mim. E aí, o que foi que eu incorporei lá? Além desse negócio da recompensa e punição, por você fazer na hora, antes da hora ou depois da hora, eu botei também um sistema monetário. Você não vai se livrar das procrastinações da vida. Você vai querer de vez em quando tirar uma soneca, você vai querer de vez em quando sair da dieta e comer uma barra de chocolate, ou você precisa, né, às vezes sair com os amigos e comer uma pizza, não tem problema nenhum com isso, tá? Não vai ferir a sua dieta aquela uma vez. Quando a gente começa a transformar isso num hábito negativo, é que começa a ferir a nossa dieta, a nossa vida. Então eu coloquei lá um Sim, é sistema verdade. monetário. Então, além dos pontos de experiência que vão me fazendo subir de nível, né, subir de categoria, eu tenho também essas moedas que eu ganho, né, os dinheiros virtuais. E aí, esses dinheiros virtuais eu posso trocar por essas coisas não produtivas. Então, se eu ganhar 100 moedas, né, 100 dinheiros lá, eu posso tirar uma soneca de 30 minutos. E aí, a sua atividade não produtiva, ela fica atrelada Muito a legal coisas isso. produtivas que você já fez. E isso pra mim é fantástico, porque funciona. Quando eu começo a ver, porque ela mostra pra Funciona. mim também, você já comprou isso aqui 100 vezes. Eu, caramba, eu estou tirando muitas sonecas Olha, esse ano, temos que parar. E aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a aumentar o preço daquela soneca. E aí fica mais caro para poder olha tirar uma só. soneca. Um Então sistema de isso é bem economia, legal. então. Genial, Exatamente. caramba. E aí, ó, é um sistema muito bom, mas pelo fato de eu ser, né, na gamificação você tem o designer do jogo, você tem o jogador, você tem outros papéis. Esses são os dois principais que eu uso, né? O designer do jogo, que é quem cria toda a mecânica, a funcionalidade, e quem joga. Eu sou ao mesmo tempo designer e player. E quem baixar o meu template também vai ser basicamente ao mesmo tempo designer e player, porque ele vai ter o template lá e pode modificar a qualquer hora. Também dá pra você a possibilidade de você trapacear. Então você vai ter que construir em você esse senso de, se eu estiver trapaceando, eu vou estar trapaceando a mim mesmo, porque eu não tô jogando com ninguém, É, eu tô jogando comigo mesmo. Então tem um pouco de força de vontade aí sim, mas se você também tá se é. divertindo jogando o jogo, você vai querer continuar sem trapacear. Isso funciona de fato, Nossa, é que real. legal. Ó, e para quem quer baixar, eu tô vendo que tem aqui no link do Instagram da Jéssica. Vou colocar o link do Instagram dela aqui na descrição do podcast. Você pode clicar lá, tem um link aqui para baixar os templates do Notion, né, Jéssica? Isso, Muito exatamente. legal. Muito legal. Eu gosto de compartilhar os meus templates gratuitos, e aí às vezes eu crio uns mais complexos, e aí eu tô criando uma versão bem mais detalhada, bem mais robusta desse de gamificação, e aí essa provavelmente eu vou colocar à venda, né, por conta do trabalho que ela deu para criar. Mas a versão Sim, gratuita, não, básica, natural. ela funciona completamente, o pessoal tá usando, tá modificando. Eu vi um dia desses uma menina no TikTok que me marcou lá, né, usou o meu sistema, e ela criou um tema das Winx, né? Clube das Winx, as fadinhas. E aí ela criou, cada área da vida Que dela era legal, que uma legal. região da escola. Então, tinha o dormitório, o laboratório, as coisas, e cada área era um desse. Eu achei bem bacana também. No meu, que eu criei do Muito legal. Pokémon inicial, o meu do Pokémon era cada evolução do Eevee, que eu adoro o Eevee, era uma área da minha vida.
E aí depois eu mudei, eu desenhei os meus próprios monstrinhos e criei o meu próprio tema. Mas eu já vi gente fazendo de Dragon Ball Z. Então, assim, é totalmente customizável. E eu falo lá no vídeo como você pode mudar as imagens e tudo pra deixar no tema do anime, do jogo, do que você quiser. E aí fica Que mais legal. personalizável. Eu acho que para quem quer simplificar também, você está fazendo a lista, então você faz uma lista, você coloca lá tudo que está na sua cabeça, circula quais são as prioridades que vão fazer você avançar em direção àquele objetivo que você tem, né, ao destino, a barraca do açaí, e daí você coloca ali do lado todas as recompensas para cada uma das tarefas. Então, por exemplo, se eu avançar aqui, eu me permito fazer tal coisa. Se eu avançar aqui, se eu fizer essa tarefa aqui, eu me permito comprar tal coisa. Ou se não quer envolver dinheiro, você pode colocar uma recompensa. Mas sempre colocar uma recompensa junto da sua tarefa ajuda muito você a concluir aquilo, né? Uhum. Tem um podcast meu, e tem até post no Instagram, mas o post do Instagram você vai ter que descer um pouquinho pra ver. Mas tem um podcast meu falando lá sobre os sistemas de incentivo. E aí, o que é que eu falo lá? Legal, Tem legal cinco camadas de incentivo. E aí vai desde a camada básica, que é você, a sua própria, o seu próprio comprometimento, que é a camada mais fraca, infelizmente porque a gente pode a qualquer momento decidir, não, quer saber? Eu vou ali comer um chocolate, eu não quero fazer esse relatório agora, dane-se, eu vou esperar até a deadline, e a gente faz muito isso, né? Espera pra fazer de última hora. Então essa é a mais fraca, né? Tem gente que tem uma bem forte, né? Eu consegui desenvolver uma que, assim, acontece dela falhar, porque é uma camada fraca, ela falha mesmo. Qualquer distração a gente tá sujeito a falhar, somos seres humanos. Mas eu consigo hoje, com, né, toda a bagagem que eu adquiri, eu consigo me manter disciplinada em várias coisas. Mas aí depois dessa camada tem outras camadas. E aí eu vou citar algumas aqui e depois vocês vão lá dar uma olhada em quais são as 5 camadas. Mas você pode ter pessoas te ajudando. Então quando você contrata um coach, quando você contrata um personal trainer, você tá com aquela pessoa enchendo a sua paciência. Você tem que malhar. Bora, você me pagou pra isso. Eu estou aqui pra fazer com que você faça isso. Então, isso outra camada. Tão importante. Nossa senhora. Eu acho que isso é principalmente nos artistas, pedir ajuda e ter alguém que vai te manter, né? É simplesmente fundamental, eu diria. Inclusive, tem um vídeo pra sair no meu YouTube. É um vídeo sobre a minha ferramenta secreta de produtividade. É um negócio assim meio hardcore, é só para quem tá pronto para se comprometer, que é uma ferramenta que você coloca lá, eu vou fazer tal coisa, e aí ela tem integração com alguns sistemas específicos para garantir que seja automático, que você não possa, tipo, trapacear e dizer, não, eu fiz isso hoje sem ter feito, tá? Você pode fazer assim, por exemplo, vamos dizer, você, Rod, quer escrever uma música por mês, sei lá. Aí você vai, naquele mês, você disse que escreveu lá e marcou. Escrevi uma música. Só que no outro mês, de repente, você não escreveu, mas você vai olhar pra ferramenta e vai dizer, não, eu escrevi, marca aí. E por que você ficaria tentado a trapacear, né? Porque essa ferramenta, ela cobra dinheiro de você se o gráfico começar a parar de subir. Você não faz. O gráfico começa a descer se você não marca, e aí você começa a pagar. E aí cobra dólar, seu cartão de crédito. Exatamente. Nossa. Então é assim, é um nível hardcore. É pra quando você realmente quer chegar na última consequência. Eu uso ela pra postar vídeo no YouTube. Eu tô adiantada, na verdade. Então, às vezes, eu acabo postando fora do prazo, porque tem semana que eu postei 2, aí o meu gráfico já tá lá em cima, ele pode descer um pouquinho, que não vai me causar problema. Mas, na hora que começa a descer, ele me avisa, olha, você tem um dia pra postar um vídeo, senão vão ser $5 descontados da sua conta. Então, como é que chama? Você pode compartilhar essa? Vou compartilhar aqui, porque provavelmente o podcast só vai sair depois do meu vídeo. É Beeminder. Beiminder. Beeminder. Bee de abelha mesmo. É uma abelhinha, o símbolo deles. O Beeminder. Aí você chega lá e tem sincronização. Então você pode sincronizar, tipo, com o seu blog ou com algum editor de texto. Vamos dizer que você usa o Notion. O Notion gera links externos. Você pode gerar um link público. E toda vez que você digitar alguma coisa naquela página do Notion, ele vai contar as palavras que tem naquela página ou em outro sistema de texto e vai dizer, opa, essa semana ele escreveu 1000
palavras. Realmente ele cumpriu o que ele tinha dito, né? Que escrever um post de blog de pelo menos, sei lá, 1000 palavras. Ah, beleza. Aumenta o gráfico aí. Opa, dessa vez ele escreveu só 97. Opa, ele vai aumentar um pouquinho, mas nem tanto. E aí, se o gráfico entrar na zona vermelha, e aí no meu vídeo vocês vão ver, eu vou mostrar as zonas vermelhas, amarela e verde. Se ele entrar na zona vermelha, você começa a pagar. Eles dão, né? Eles dão tipo Quanto 24 você tem que pagar? horas. Você pode criar um sistema gratuito, tá? Só pra mesmo, tipo, fazer esse acompanhamento, pra ser um tracker, né? Você tá acompanhando lá, eu quero postar um vídeo por mês e ele vai gerar um gráfico pra você não paga nada. E mesmo se você falhar... mesmo se você falhar, ele está só lá criando o gráfico. Mas você pode ir lá na hora colocar, olha, eu não quero pagar nada de começo, mas se eu começar a não fazer, se o meu gráfico cair na zona vermelha... Aí vai ser $5, que é o mínimo. O mínimo é $5. $5 por... Eu acho que é por dia que falhar, ou no caso, se você falhar a semana, é por semana que falhar. Eu acho que depende lá do tempo. E aí, na hora, eu mostro lá nas configurações. E aí, ele começa a cobrar isso aí, se o seu gráfico entra na vermelha. Quando entra na vermelha, na verdade, ele fala, olha, você entrou na vermelha hoje, mas eles dão um prazo de 24 horas, porque eles entendem, né? Você pode demorar até o final do dia para poder registrar aquele dia o que foi feito. E aí, 24 horas, nas 24 horas depois que você entrou na zona vermelha, ele cobra se você não marcou que fez a coisa e ela subiu. E aí, o meu do YouTube é automático, porque eu conecto e ele pega do YouTube. Opa, vídeo postado hoje, beleza, aumentou mais um, o gráfico sobe. Então, eu não posso trapacear, a menos que eu vá lá e pare o sistema e diga, olha... Não quero mais que você contabilize, vamos parar. Beleza, de boas. Eu tava usando ele antes pra estudar mandarim, porque ele conecta, e quem tá estudando línguas, ele conecta no Duolingo, exatamente no Duolingo. Então, toda vez que você marca pontos lá no Duolingo, que é gamificado do Duolingo, né? Ele dá pontos, aí ele registra, olha, ele ganhou 100 XP. Você vai dizer lá no Beeminer, olha, eu quero fazer pelo menos 50 XP por dia. Então, todo dia ele vai lá no Duolingo e pega. Ele fez quanto hoje? 20, beleza, ó, não cumpriu os 50, mas vamos ver. Aí você vai fazendo e ele vai registrando. Eu adorei, Jéssica, muito obrigado. Alguma coisa que você quer dizer para fechar, para que os artistas saibam e sintam que é possível? Alguma mensagem final para a gente deixar aí para esses artistas maravilhosos, criativos? Qualquer coisa que você quer fazer, ela não vai ser algo de momento, não vai ser uma habilidade, não vai ser um trabalho, vai ser um estilo de vida. Não vai ser um destino, vai ser uma jornada. Então, aquilo que a gente falou no começo, abracem a jornada, tá? Aprendam a amar a jornada. Porque se você não ama a jornada, não adianta você tentar chegar lá no final, porque você vai ter que passar por esse caminho todo. Então, sigam tentando, se precisarem, né, daquela forcinha, de alguma dica, fala aí no Instagram. Geralmente eu respondo o pessoal com mais facilidade no Instagram ou nos comentários do YouTube. São as formas mais fáceis de falar comigo, apesar de eu estar nas outras redes sociais também. E, né, sigam a jornada, mantenham-se criativos. É o que eu digo sempre no final dos meus vídeos, mantenham-se criativos. Com certeza. Muito obrigado, Jéssica, muito obrigado. Eu acho que toda jornada nunca vai ter um objetivo final. Até o artista que é grande, está lá em cima, ele vai ter novos anseios, novos sonhos. Então, se você realmente não conseguir aproveitar a jornada, só vai existir a jornada. Você vai passando por desafios, mas é sempre a jornada. Você está sempre caminhando, né? Então, esse é o lugar mais importante. Muito obrigado, Jéssica. Jéssica Rocha, designer, produtora de conteúdo. Os links estão aqui embaixo na descrição. Agradeço muito. Esse foi Vivendo de Arte. Muito obrigado, viu, Jéssica? Obrigada a você por me receber aqui. Vamos que vamos.